Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast. Vamos falar de política? Estamos aqui com um nome muito representativo da política mogiana, vereador Felipe Lintz. Vereador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no AtoCast, viu? Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vereador, primeiro ano de mandato, muita coisa aconteceu, a sua carreira política está se construindo, já foi candidato a prefeito, mas agora foi vencedor nas urnas, mais de 4 mil votos para essa primeira votação. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano de mandato? Um primeiro ano de muito aprendizado, né? Inicialmente nós não tínhamos conhecimento da forma exata com a qual os bastidores da Câmara funcionavam, né? Hoje nós temos aí projetos de lei protocolados, um já foi aprovado, outros tantos estão muito bem encaminhados nas respectivas comissões, né? Temos projetos de lei na área de segurança, na área ambiental, que é a regulamentação dos ecopontos aqui na cidade, por exemplo, que foi aprovado. Nós temos na área de saúde projetos que se tornaram indicações aqui à prefeita de Mogi das Cruzes, né, como por exemplo a criação da DEAC, que é a criação de uma espécie de atividade delegada para a Guarda Municipal, que possibilitou a regulamentação das chamadas horas extras, né, e consequentemente dá uma estrutura melhor em relação ao aspecto financeiro para esses policiais municipais poderem trabalhar e garantir a nossa segurança. Além da criação do programa Amigos à Segurança, que é uma iniciativa do nosso mandato, onde eu faço uma homenagem à ocorrência destaque do mês e também aos policiais do mês da Guarda Civil Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e, excepcionalmente, nós estamos fazendo também do SAMU. Não é ligado à segurança, mas são profissionais extremamente importantes que merecem devida valorização. Esse reconhecimento a esses profissionais se baseia não somente numa moção de aplausos, numa diplomação, né? Mas também eu acho que isso é o mais importante na possibilidade deles desfrutarem de um momento com a família em restaurantes prestigiados aqui na cidade, como por exemplo o Suzy Sushi. A gente entregou voucher para eles, né? Tem ali um momento de desfrute com a família, um rodízio completo, pago pelo Jorge, que é o empreendedor do Suzy Sushi. Também o Apollo, né, que foi um grande parceiro nosso. Não é fazer merchan propaganda, mas é só em agradecimento mesmo, né, porque sem eles a Mogi das Cruzes não teria a capacidade de ser o que é hoje, né, não somente a eles, mas aos empreendedores da nossa cidade. A gente também valoriza o empreendedorismo através desse tipo de política que nós estamos fazendo. Além, claro, de inúmeras reuniões com o secretário de alinhamentos em relação à organização do município, na área de zeladoria, saúde, fiscalização também aqui na cidade, como por exemplo na Santa Casa, em UPAs, UBSs aqui no município. Então eu entendo que a gente caminhou muito bem, né? Inclusive muitas promessas de campanha foram cumpridas em apenas um ano de mandato, como por exemplo a DEAC, valorização dos profissionais de segurança e do SAMU, como também a criação de 2 escolas cívico-militares aqui no município em parceria com o deputado estadual Tenente Coimbra. Deixa eu fazer um parênteses aqui com relação a essa fiscalização da Santa Casa. Deu o que falar, né? Teve muita gente que reclamou, teve muita repercussão nas redes sociais, inclusive um enfermeiro aí que teve alguma desavença com o senhor. Queria que o senhor comentasse esse assunto. Na verdade, nessa ocasião nós fomos atender ali uma demanda muito específica de uma família que nos chamou, né, para poder entender melhor quais eram as informações a respeito do paciente que eles estavam acompanhando, que no caso era o avô e o pai, né, desses familiares que me procuraram. Ele estava internado desde domingo, portanto ele estava ali há 3 dias, se não me engano. A gente foi numa terça-feira. Então ele já estava no 3º dia internado e, segundo os familiares, faltava um pouco de comunicação por parte do hospital com a família. Ao tentar entender o que estava efetivamente acontecendo, infelizmente o enfermeiro naquela ocasião, que era o enfermeiro responsável pelo plantão, ele acabou sendo bem ríspido comigo, né, com os familiares, e acabou se transformando ali num bate-boca, né? Infelizmente isso acabou acontecendo, mas isso já foi devidamente resolvido. Conversamos depois com a Santa Casa, pontuamos a situação também até com a Secretaria Municipal de Saúde. Então conversamos com o provedor, um dos provedores da Santa Casa, que é o Flávio Ferreira Matos.
É uma reunião que ocorreu há mais ou menos 3 semanas atrás, foi muito produtiva, né? Nós conseguimos, faz pouco tempo, né? Nós conseguimos entender, inclusive, o fluxo de atendimento, como que é o funcionamento do hospital nos mais diversos setores que existem ali dentro. E isso trouxe clareza também para a gente repassar à população as informações que muitas das vezes não se tornam mais necessárias de serem buscadas dentro do hospital, né? Então, eu entendo que a saúde de Mogi das Cruzes é uma das melhores, né? Na verdade, não sou eu que entendo, né? Corrigir aqui. Na verdade, são números. Efetivamente, a saúde de Mogi, em comparação a outros municípios, efetivamente é melhor, sempre foi, né? E, obviamente, que isso vai também atrair um grande número de pacientes das cidades vizinhas aqui para o nosso município, saturando o atendimento aqui. E muitas das vezes a gente acaba recebendo aí reclamações, às vezes de uma demora, às vezes de um exame que não saiu no devido tempo, mas a Prefeitura de Mogi das Cruzes já ajustou muita coisa nesse sentido e está avançando bem e a gente está bem feliz com isso. Vereador, depois de um ano de mandato, o senhor se decepcionou com a política por dentro? Não, pelo contrário. Na verdade, eu tinha a impressão de que para fazer política era preciso muito nome nela, né? Ou seja, muita experiência. Como você muito bem lembrou, eu comecei agora na política, né? Apesar de ter sido candidato a prefeito, mas isso foi em 2020, nós estamos em 26, estamos falando de 6 anos. Que é nada, né? Um espirro. Passou muito rápido. Exatamente, passou muito rápido. Mas eu entendo que hoje, para se fazer política, você precisa ter bons aliados, né? Você precisa saber se comunicar muito bem, e eu entendo que isso a gente está conseguindo fazer, graças também à nossa assessoria, de uma maneira ímpar. Isso tem feito com que os nossos projetos tenham evoluído, inclusive, né, destacando aí mais uma vez o cumprimento de várias promessas de campanha já realizadas logo no primeiro ano de mandato. O que foi mais importante que o senhor prometeu e está realizando agora, resumidamente? Certo, eu diria que a valorização dos profissionais de segurança, como eu disse, o programa Amigos da Segurança, além da criação da DEAC, que é a atividade delegada da Guarda Municipal, e também a criação de 2 escolas cívico-militares. Existe troca de favores nos bastidores da Câmara? Não existe. Na verdade, que assim, a gente precisa tomar cuidado quando se fala troca de favores, porque às vezes pode parecer algo escuso, envolver corrupção, nada disso. O que existe, na verdade, às vezes poxa, eu tenho um projeto de lei e esse projeto interessa, obviamente, ao meu eleitorado, né? Por exemplo, vamos supor que as escolas cívico-militares fossem de competência única e exclusiva do mandato do vereador implementar numa escola estadual. Tá? Coisa que não é, porque como é estadual, deputado estadual, mas vamos supor que fosse, tá? E aí, para implementar esse modelo, eu precisaria conversar, né? Vamos supor que dependesse de uma votação para ser aprovado, com outros vereadores, com o presidente da casa, para a gente ver a possibilidade de existir apoio. E aí a gente vai explicar o projeto, se o projeto foi bom, todo mundo vai votar, mas às vezes algum vereador fala, eu vou votar, o projeto é bom, gosto, mas é o seguinte, você consegue me apoiar também num outro projeto? O projeto for bom, eu vou apoiar. Entendi. Agora, se for uma ruim, eu vou falar... de apoio, vamos dizer. Eu vou falar, mas se for ruim, não tem como apoiar também, entendeu? Então, é basicamente isso que acontece. Mas isso tem muito a ver com relacionamento e com o posicionamento do senhor na Câmara, não como um vereador único, mas um conjunto de ações aí que acabam determinando uma coisa bacana para o município, não é verdade? Sim, exatamente. Por exemplo, o senhor já foi, por exemplo, pressionado a mudar voto, por exemplo? Não, nunca. Nunca? Nunca. Nesse ano? Nunca. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Teve algum projeto... Até porque não existe essa possibilidade de me pressionar para mudar voto, para votar contra, votar a favor. Vai todo mundo fazer assim, faz assado. Nunca ouvi isso. Não, nunca. Inclusive, eu votei no Farofa para presidente da Câmara porque eu quis mesmo, né? Porque gosto do trabalho dele, ele faz um trabalho excepcional no comando da Câmara de Mogi, consegue ali, em meio às diferenças ideológicas que existem, né, entre vereadores do PL, PSD, que são direita, sendo direita, com o pessoal do PT, pessoal do PCdoB. Nós temos as nossas divergências, é claro. Ideológicas, claro, né? Isso. Mas eu não tenho pessoalmente nada contra ninguém, não. Inclusive nada contra o pessoal da esquerda lá. Respeito, todo mundo ali está representando o seu eleitorado. Agora, mudar voto jamais, por causa de uma pressão. Posso mudar por alguma consciência pessoal, às vezes mudei de opinião, mas e tá tudo bem. Tá tudo bem. O senhor, o que mais incomoda o senhor dentro da Câmara hoje? O que ainda precisa mudar lá, melhorar? Olha, na verdade eu diria da minha parte, eu vejo que eu preciso melhorar um pouco mais a interlocução com os demais vereadores, né, no sentido de estar mais presente no dia a dia da Câmara, né, conversar mais com os vereadores a respeito dos meus projetos, explicar mais, eu mesmo explicar,
né? Às vezes a gente acaba destinando para que a assessoria, porque eu confio muito na assessoria, né? E são pessoas que estão comigo porque são competentes, né? E Mas é um trabalho que o corpo a corpo tem que ser seu, você está percebendo isso? Isso, falta um pouco do meu corpo a corpo, né? Melhorei isso, tanto é que os projetos começaram a andar mais, porque uma coisa é assessoria explicar, outra coisa é eu explicado com a minha cabeça, né? E por mais que eu passe a ideia para assessoria, possa ser que eles não compreendam na totalidade o que eu quero transmitir, com a aprovação daquele PL, daquele projeto de lei, né? Mas... E quem são os seus maiores aliados dentro da Câmara hoje? Hoje, para citar nomes? Por favor, se puder, se quiser. Olha, como eu falei, não tenho problema com nenhum vereador, pessoalmente, tem diferença ideológica, mais com o pessoal da esquerda mesmo ali. Agora, pessoas que eu gosto bastante, assim, em relação a tocar projetos que eu vejo que a gente consegue ter uma simbiose muito bacana, é com o John Ross. Nós temos também uma comunicação ótima com o vereador Maurinho. Do despachante, né? Isso, Maurinho do despachante. Deixa eu ver aqui. É ruim citar nome porque você esquece, né? A Malu também, a Malu Fernandes, a gente tem uma comunicação. É o seu partido? Do meu partido, uma comunicação muito boa. Agora a Priscila também? A Priscila Yamagami também, uma comunicação excelente. Olha, o Otto Rezende também. PSD? Tem PSD, né? Que é médico, então assim, tem uma comunicação ótima. Acho que eu destacaria nesse momento, seriam esses, porque são os vereadores que eu mais... o Bigêmeos, claro, que eu tenho tido um contato mais frequente por causa dos projetos de lei que estão na mão deles também, porque eles são relatores, né? Então, só por isso, mas... O senhor tá em Juliano Botelho também, tem uma relação boa. Quais as comissões que o senhor pertence hoje? A da segurança é uma, Isso, né? da segurança e transportes. Eu sou presidente dessa, né? Na verdade, são duas em uma. E sou membro da comissão de obras, que envolve aquela comissão que é gigantesca, né? Obras, SEMAI, etc. E dentro dessas comissões, como é que está o seu trabalho? Muito bom. A gente tem feito um trabalho muito interessante dentro da Comissão de Segurança e Transportes. Na área de segurança, como citei, a indicação de DEAC, que se tornou, né, a sanção da prefeita, valorização, né, dos profissionais de segurança. A gente, inclusive, tem feito muitas homenagens a ocorrências que são não somente destaque, mas a uma valorização que a gente sentia aqui, uma falta de valorização que a gente sentia aqui no município, sabe? Então, por exemplo, a gente homenageou uma ocorrência que combateu o feminicídio aqui no município, que infelizmente é um crime que tem batido recorde, né? Inclusive em 2025, sob o governo Lula, nós batemos recorde, né, de caso de feminicídio aqui no Brasil, e nós tivemos aí um caso, infelizmente, aqui no município, ali no distrito de Brás Cubas, e a Polícia Civil conseguiu desvendar esse caso, conseguiu prender o agressor, e foi uma homenagem muito bacana porque praticamente todos os delegados de todo o Alto Tietê estiveram presentes, né? Então, escrivãos também estiveram presentes, agentes da Polícia Civil, investigadores estiveram lá, então foi uma sessão muito bacana, especial para nós. Na área de transportes, nós temos aí realizado alguns estudos técnicos juntamente com o secretário atual, Felício Camiyama, na área de mobilidade mesmo, de trânsito, para que a gente consiga desafogar o trânsito do nosso município. Como, por exemplo, a gente tem feito uma indicação, nós fizemos uma indicação que vai, se eu não me engano, na quarta-feira agora, que é um estudo para poder liberar algumas vagas de embarque e desembarque para motoristas de aplicativo na região central. Então, nós recebemos uma demanda desses motoristas de aplicativo. Necessário. E eles reclamaram porque eles não conseguem, muitas das vezes, deixar os passageiros ou buscá-los na região central. E se eles param em alguma vaga, como por exemplo de taxista ou numa linha amarela, eles acabam sendo multados, né? E o que acontece? O motorista de aplicativo, às vezes, ele acaba tirando líquido no dia, 200, 250 reais, 100 reais, às vezes nem isso, coitado, né? E o cara tá trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. Então imagina, ele para em um lugar irregular para pegar um passageiro, a multa tá basicamente no lucro dele. Vai tudo embora. Entendeu? Vai tudo embora. E aí você dificulta, inclusive, o crescimento do comércio no município, porque as pessoas que são transportadas por motores de aplicativo são as pessoas que estão consumindo no comércio da cidade. Agora, em relação à comissão de obras, nós temos acompanhado, fiscalizado de perto as obras estruturantes aqui do município, como viadutos, né, como o de César de Souza, que é aquele anel viário que está se fechando, que vai desafogar muito o trânsito de César de Souza. Eu sou morador de César, então eu sei como que essa obra vai ser muito importante. Inclusive, a obra é do lado de onde eu moro, e a gente tem percebido uma rapidez na execução dessa obra que está sendo muito elogiada pela população, né? Esse ajuste também ali da região da rotatória do Habib's, né, onde 2 aberturas foram feitas ali para que os carros que vão a César de Souza não precisem passar pela rotatória.
além também da fiscalização a respeito do próprio SEMAI, o serviço que o SEMAI desempenha aqui no município. Então a gente tem feito um trabalho muito amplo. Obviamente que o nosso foco é escola cívico-militar, segurança pública, a gente atua muito também na área da saúde, mas a gente não pode fechar os olhos para as demais áreas, como por exemplo até a zeladoria do município. É importante. Sim. Vereador, o seu relacionamento com a prefeita Amara, como é que o senhor avalia hoje? Excelente. Excelente, um relacionamento perfeito, uma pessoa que sempre que tem oportunidade me dá alguns conselhos até para a vida. É uma pessoa que eu admiro bastante, não conhecia ela, né, de perto. E eu falo isso não é porque eu sou base, é porque efetivamente eu vejo que a Mara ela é uma pessoa com muita vontade de fazer o que é correto, sabe? Uma pessoa que tem vontade de mudar, de fazer as coisas darem certo. E você consegue perceber nitidamente que ela tem o coração na entrega, sabe? Ela faz aquilo porque ela ama fazer aquilo, sabe? Ela é uma pessoa apaixonada pela profissão dela, né? Que é ser prefeita. Tudo bem que às vezes é meio ruim a gente falar que política é profissão, mas não deixa de ser, né? Porque uma vez prefeito, uma vez político, você sempre vai ser, né? E é uma coisa que ela descobriu recentemente também, como o senhor, né? Quer dizer, é uma coisa, talvez aí uma coisa em comum, um ponto em comum, sim. né? Eu acho que é um ótimo nome até para um dia, quem sabe, ser até deputado estadual, federal, né? Obviamente que os 8 anos aí para ela já estão garantidos do meu ponto de vista, mas eu imagino que ela, como uma deputada federal, por exemplo, representando Mogi das Cruzes, possa ser um bom nome ao final do mandato de prefeita. Falando nisso, o senhor também tem pretensões políticas, quer ascender. A carreira política é uma carreira difícil em todos os níveis, mas não dá para ficar parado sempre no mesmo cargo a vida inteira, o senhor concorda? Concordo. Então, quais são suas pretensões no momento? O senhor vai sair, então, a deputado federal por Mogi das Cruzes? Isso, exatamente. Legal. Pelo PL aqui em Mogi. E algumas pessoas até me questionam, poxa, mas existe o vereador Farofa, existe... que é o presidente da Câmara. Existem outros tantos candidatos que virão, se não me engano, o vereador Otto Rezende também, que eu citei aqui, virá como candidato a deputado federal pelo PSD. E veja, são 2 grandes parceiros, tanto o Farofa quanto o Otto Rezende, que eu citei aqui. Mas nós estamos falando de pelo menos 80 mil votos que o então deputado federal Marco Bertaioli, que hoje está como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, deixou aqui para Mogi. E 80 mil votos, nesses 80 mil você tem pessoas que são mais à direita, pessoas um pouco mais à esquerda, mais centro, porque o eleitor do Bertaioli é um eleitor muito diferenciado, né? Você tem camadas diferentes de pessoas que carregam ideologias diversas, Como é que você avalia então, o perfil tem espaço para todo mundo. O perfil do eleitor do Bertaioli, qual é? Olha, eu diria que pessoas de esquerda votam nele, pessoas de centro-direita, pessoas até bolsonaristas votam nele, né? Eu conheço pessoas que votaram no Bolsonaro em 18 e 22 e gostam do trabalho do Bertaioli, né? E, portanto, votaram nele, tanto na primeira quanto na segunda oportunidade que ele se candidatou a deputado federal aqui por Mogi. Ele consegue agregar todos esses polos, né? Algo que é diferente da minha parte. Não porque eu não consigo, porque eu não quero mesmo, entendeu? Então, o que eu não quero é o voto do petismo, voto da esquerda, isso daí... Não interessa. Para mim não interessa porque eu sou um cara de direita, eu assumidamente defendo, né, os ideais que o presidente Jair Bolsonaro sempre carregou ao longo da sua trajetória, é algo que eu acredito muito, né? Obviamente que o voto do centro-direita e o que a mídia considera, e eu acho errado, de extrema-direita, no caso eu prefiro o termo mais bolsonarista, aquele voto mais identitário com a pessoa do Bolsonaro, esse sim, né, efetivamente, até porque é um perfil que eu não consigo me adaptar, né? Um perfil que, por exemplo, talvez fique em cima do muro, um perfil que opte por não entrar em alguma disputa, alguma confusão, né? Mas obviamente que durante todo desde quando eu comecei na política, né, quando fui candidato a prefeito em 2020, mas iniciei a minha inserção na política em 2018, 2019, eu amadureci bastante, né, e entendo que os valores que eu carrego são muito importantes para representar uma camada da população que hoje nós estamos falando nas pesquisas eleitorais de aproximadamente metade do país, né, outra metade tem outros candidatos, né? E outra metade precisa ter algum candidato, né? Então, este sou eu. Mais uma opção. Mais uma opção. Me conta como é que foi essa sua proximidade com o tenente, né? Coimbra, que vai dobrar com ele estadual e o senhor federal. E como é que o senhor avalia as suas possibilidades aí dentro do partido e
dentro da própria Mogi das Cruzes mesmo, né? Porque vai precisar não só de votos de Mogi, como de todo o estado, né? Sim, sim. Ou melhor, da federação, né, nesse caso, né? No seu caso. No caso é só o estado de São Paulo. No estado de São Paulo. O Tenente Coimbra eu conheci ele em 2021. Foi, na verdade, em dezembro de 2020. Né, quando acabou a campanha a prefeito, um assessor dele, na época chamado Lucas, entrou em contato comigo, né, falou assim que tinha gostado da minha campanha a prefeito e que gostaria de me levar até Santos, que é a cidade do Tenente Coimbra, na época também deputado estadual, para que a gente pudesse se conhecer, trocar uma ideia. E aí, em janeiro de 2021, depois do recesso dele, eu estive pessoalmente, foi uma reunião muito bacana. Né, a gente ficou cerca de 2 horas conversando e saímos dali com um acordo fechado de que eu iria assessorá-lo, né, aqui na região do Alto Tietê, especificamente em Mogi, e ajudá-lo para que em 2022 ele tivesse uma votação maior do que ele teve em 2018 aqui na cidade. E dito e feito, em 2018 ele teve cerca de 400 votos aqui no município. Ele foi o segundo menos votado em todo o estado de São Paulo, pelo então PSL. E aí, em Mogi, em 2022, ele teve 3.494 votos. Opa, já melhorou quase bem. 4.000 votos. E então foi um crescimento assim exponencial, né? E aí fez com que ele se tornasse também, não somente Mogi, claro, mas todo o estado de São Paulo, ele foi muito bem votado em vários municípios, como um dos deputados estaduais mais bem votados do estado, saltando para 209 mil votos. Ou seja, foi o que mais cresceu em votação. Saiu de 24 mil para 209 mil votos. De 2018 para 2022. Então, essa parceria ela se consolidou ainda mais, né? Então, a gente tem até uma relação de amizade. O Coimbra é uma pessoa muito diferenciada também na política, assim, é um cara que eu vejo que ama o que faz, está ali porque tem uma boa pretensão de fazer, né, as coisas da melhor forma possível e de que elas deem certo. Agora, em relação à segunda parte da sua pergunta, eu respondo da seguinte forma. Eu entendo que o PL é um partido gigantesco, é um partido que tem uma estrutura muito boa, diria até a melhor do país, tem grandes nomes. A gente tem, por exemplo, o Duda Lima, que para mim é o melhor e maior publicitário do país em termos políticos, né? Fez grandes campanhas históricas no Brasil inteiro. Temos Michele Bolsonaro, que é uma liderança feminina muito importante para a direita, né? E no meio cristão. Então, o Nicolas Ferreira, né? Exatamente. Então, são nomes que até a esquerda fala, pô, eles têm engajamento. Bacana. Você pode discordar, não concordar em nada, mas você tem que admitir que eles são bons naquele campo e naquilo que eles fazem. E isso engrandece muito o partido, né? O próprio presidente Valdemar Costa Neto, que é um cara também muito inteligente, sempre muito perspicaz, enfim, é um cara que está comandando, muito articulador. E isso tudo acaba ajudando muito todos os candidatos, né? Então eu entendo que eu tenho uma boa perspectiva, sim, de eleição. A gente não pode entrar num jogo pensando que, mas é difícil, mas, poxa, será que vai dar? Não, a gente tem que entrar em qualquer disputa que for para ganhar, né? A gente não pode esmorecer. Então eu entro com esse espírito de ganhar. Você tem... Qual o seu político, assim, que o senhor tem mais admiração, além do Tenente Coimbra? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, E o por Nicolas tudo que ele Ferreira? construiu. Gosto bastante, está em segundo lugar para mim, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro é um cara que você pode discordar de tudo em relação a falas, alguns posicionamentos, mas a gente precisa, talvez, conseguir concordar, né? Acho que até a esquerda consegue concordar no final, de que foi um governo durante 4 anos que não existiu corrupção. Um governo que entregou superávit em empresas estatais, como Petrobras, Correios, BNDES, não foi tirado dinheiro para financiar ditaduras ao redor do mundo, especialmente aqui na América Latina, como foi feito nos governos petistas, né? Nós tivemos um governo que conseguiu, mesmo em meio a uma pandemia, uma guerra também entre Rússia e Ucrânia, que se iniciou na época que o Bolsonaro era presidente, aumentar o valor do Bolsa Família, distribuir o auxílio emergencial no período tão sofrido para a população, especialmente para os comerciantes, né, pequenos empreendedores. Inclusive, o pagamento do auxílio emergencial foi um programa social considerado um dos maiores e melhores do mundo pelo próprio Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Nós tivemos, inclusive, parcerias a nível global muito sólidas, como, por exemplo, com os Estados Unidos. Nós tivemos também ótimas relações com vários países da União Europeia, que fez com que trouxessem investimentos aqui, esses investidores trouxessem investimentos aqui no nosso país. Não à toa, em 2022, fechamos as contas aqui no nosso país com um superávit de 53 bilhões de reais. Então, é um cara que eu admiro bastante, até por tudo que ele vem passando. Para mim, é um cara que é um perseguido político hoje, um cara que é acusado de maneira injusta por ter dado um golpe de Estado.
É um cara que hoje é perseguido por um sistema corrupto, um sistema ditatorial, autocrático, mas eu imagino que tudo isso que o presidente Jair Bolsonaro tem passado não é o fim, é apenas o começo. Vamos para umas curtinhas e diretas para a resposta rápida para finalizar? Vamos. Então vamos lá. Um acerto da Câmara. Acerto da Câmara. Eu diria que é a interlocução que o presidente Farofa faz com todos os vereadores. Ele consegue comandar tudo muito bem, admiro. Um erro grave. Da Câmara? Seu. Ah, meu? Erro grave, é pesado, grave. Pesado. Talvez o temperamento. O temperamento já foi mais complicado, foi mais difícil. Hoje estou aprendendo a ser mais tranquilo. Ah lá, a pessoa comemorando ali. Um vereador que te surpreendeu. Bigêmeos. Foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim. Assim que eu cheguei na Câmara, a gente estava na missa lá da prefeita Mara, aquela missa inicial, né, que foi de agradecimento pela eleição. Ele me recepcionou muito bem, ajudou a encontrar a sala ali para mim, enfim, me explicou todos os bastidores da Câmara, né? É um cara que eu conhecia assim só de nome e tal, né? Mas me surpreendeu bastante. Um tema que ninguém quer tocar e você não tem medo de falar. Eu diria que seria Jair Messias Bolsonaro. Acho que toda vez que eu toco nesse assunto ou sou mais pragmático no campo da direita, alguma confusão às vezes se arma na Câmara, né? Especialmente com a turma da esquerda. Na política hoje, no seu caso, é vocação ou é estratégia? Vocação. Reeleição é prioridade ou é consequência? Interessante. Consequência. Consequência de um bom trabalho. Se fizer um bom trabalho, está reeleito. Os bastidores para você são mais pesados do que você imaginava? Olha, eu imaginei que seria um pouco mais tranquilo, sim. Mas com o tempo está se tornando um fardo menos pesado. Uma palavra para definir seu mandato até aqui. Produtivo. Falta coragem ou sobra interesse na política local? Sobra coragem. Vale a pena ser vereador hoje? Vale muito a pena porque a gente consegue ajudar muitas pessoas, né? São inúmeros casos, por exemplo, na área da saúde que a gente tem conseguido ajudar, uma cirurgia, uma consulta médica, uma valorização aos profissionais de segurança, escola cívico-militar, por exemplo, que a gente está beneficiando cerca de 1.400 alunos aqui em Mogi das Cruzes, são alunos que vão ter uma perspectiva diferente em relação a aprender os valores de ética, de disciplina, né? Os valores também em relação ao aspecto familiar, porque se aproxima muito mais a escola da família e vice-versa. Enfim, eu entendo que ser vereador vale muito a pena, tá? Até me surpreendendo. Eu pensava que vereador não conseguiria fazer tanta coisa quanto estou conseguindo fazer, quanto a gente está conseguindo fazer. Vereador, eu queria agradecer demais a sua participação, muito obrigada. Está convidada a voltar para cá, viu? Para a gente conversar sobre outros temas e desejar uma boa sorte aí na sua campanha. Maravilha, obrigado. E a você que acompanhou a gente, quero agradecer demais, muito obrigada pela sua participação, obrigada por seguir a gente. Fique de olho no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!